3620. Vou convidar você para vir aqui para a nossa sala, porque agora nós vamos receber uma visita virtual, ter uma conversa boa aqui, uma conversa muito boa com a especialista em Direito Ambiental, Renata Franco. Gente, você sabia, deixa eu contar outra curiosidade para você. Você sabia que se nós dividíssemos a Terra em 4 partes, 3 partes seriam água? E que 97,5% da água do planeta é água salgada? E que apenas 2,5% é água doce? E que desses 2,5%, 2,74% é água congelada? E que sobra para nós como água potável, não é? Apenas 0,26%? Você tinha essa informação? Você estudou isso lá na escola? 0,26% da água do planeta é potável. O que significa que nós temos muita água, mas que nós podemos beber, consumir, usar é menos, né? Bem menos. 0,26% é um número muito pequeno, mas calma. Se nós tivermos consciência, a nossa querida Renata vai falar sobre isso conosco agora. Nós vamos poder dar água para todo mundo. Vamos conversar um pouquinho. Renata, querida, seja bem-vinda aqui no Mulher.com. Prazer te receber. Obrigada, Drica. É um prazer estar com vocês. Renata, quando nós falamos de ter consciência sobre a água, a primeira coisa que vem hoje em dia é bandeiras, né? Porque tem que salvar o planeta por causa disso, por causa da água. Mas é uma coisa muito mais antiga essa coisa de zelo, né, com a natureza, zelo com a água, ter responsabilidade na hora de usar, não é desses recursos que nos foi deixado, né? Com certeza, né? Acho que os recursos naturais de uma maneira geral e a água principalmente. Essa colocação que você fez no início de que a água disponível para o nosso consumo, né, ela é mínima, eu acho que é super importante. A gente, né, pelo menos na escola, a gente nos foi ensinado que a água era um bem né, infinito, e a gente sabe que não. É finito, né, os recursos hídricos, e a disponibilidade hídrica para o nosso consumo, ela acaba sendo muito pequena. Então, a preservação ela é extremamente importante, né? Desde o consumo até a questão do tratamento, da manutenção da qualidade desses recursos hídricos. E compete a todos, né? Não compete só a uma política, não compete só às indústrias, compete a nós, individualmente, zelarmos também por essa qualidade desse recurso hídrico. Quando nós falamos de agravar a situação, Renata, nós podemos trazer coisas práticas assim para a pessoa que está em casa tentar visualizar do que nós estamos falando? A gente teve uma crise hídrica, né, há uns 20 anos atrás, bastante severa aqui na nossa região. E hoje, eu acho que, na verdade, o clima, né, do planeta, ele acaba sendo cíclico. Então, a gente teve um verão com poucas chuvas esse ano. E essas poucas chuvas, elas acabam interferindo nesse período de seca que o inverno traz, né? Normalmente, o inverno, ele é, sim, uma época com uma menor quantidade de chuva, por isso que a gente acaba tendo até mais queimadas nessa época. Então, a gente já vem com poucas chuvas do período de verão, e o começo desse inverno também, novamente, com poucas chuvas. Isso você acaba tendo uma menor quantidade de disponibilidade de água nos rios e acaba afetando o próprio consumo, né? O consumo humano, o consumo para atividade industrial, o consumo para atividade agrícola. Então, essa estiagem que a gente tá vendo, que vai ocorrer, que está ocorrendo já um pouco esse ano, é em decorrência disso. Porque o que a gente vê que está tudo relacionado, né? Falta chuva, o rio seca, as usinas hidrelétricas, porque tem as barragens ali também, a água não tem água, acaba que a energia também vai ser comprometida. A energia, provavelmente, né, a gente vai ter um aumento das tarifas de energia elétrica. Por quê? Porque, na verdade, você acaba tendo que utilizar outros mecanismos de energia. Então, provavelmente, uma termoelétrica, e que gera, né? Você tem um custo maior para essa termoelétrica. Eu acho que hoje o país, ele diversificou um pouco mais a sua matriz energética, né? Porque antigamente
O Brasil era extremamente dependente da água para gerar energia elétrica e hoje a gente já tem uma utilização de energia eólica, de energia solar, a gente tem outros tipos de energia sendo utilizados, mas mais de 60% da energia que o Brasil utiliza, ela vem da água. Então, não afeta só o abastecimento, né, público, afeta também a questão da geração de energia. Não acho que a gente vai ter falta de energia, mas a gente talvez tenha um custo a mais no nosso bolso por conta dessa energia que vai ser mais cara esse ano. Nós não podemos nos enganar, né? Nós acabamos pagando a conta no final, não é? Com os impostos que nós pagamos aí, 60% do nosso salário volta de novo para o governo, para o país como imposto. Então, nós acabamos pagando a conta no final. Agora, Renata, quais as regiões do país? Nós sabemos, né, e todo mundo pensa em seca, lembra do Nordeste, mas quais as regiões do país, se tem outras além do Nordeste, que sofrem mais com essa questão da água? Então, eu acho que nesse ano, quem vai sofrer bastante é Sudeste, o sul do país, né, que na verdade é onde a gente tem a maior demanda de água. Uma outra curiosidade, né, da água, às vezes, onde a gente tem uma maior disponibilidade dela, a gente tem a menor concentração populacional. Então, no norte do país é onde a gente tem a maior bacia hidrográfica, né, a bacia do Rio Amazonas, mas é a menor concentração populacional. A maior concentração populacional é no Sudeste, mas é a menor disponibilidade de água que a gente tem nos rios. E com essa pouca quantidade de chuva que a gente teve ao longo desse ano, provavelmente é a região que mais vai sofrer. Existe no Brasil um aquífero, né? Dois, na verdade. E esse aquífero, você consegue explicar para quem está em casa o que é um aquífero e como é que está a situação dele, assim, se a gente deve ficar preocupada? A gente tem aqui na nossa região, que ela chega bem próximo aqui da nossa região, pega parte do estado de São Paulo, é o aquífero Guarani, né? Isso. É uma água subterrânea, na verdade existem vários locais de água subterrânea, e que esse aquífero ele é muito grande, ele extrapola inclusive o limite do Brasil, né? Ele atinge outros países, Uruguai, Paraguai, Argentina. O problema é quando a gente começa a ter um consumo muito grande da água desse aquífero. Na verdade, toda a água de poço artesiano ela tem que ser controlada. E tem que ser controlada por duas principais razões, né? Uma, para que a gente não tenha um consumo maior do que esse aquífero possa se recarregar ao longo do tempo. E como que ele se recarrega? Quando chove, a chuva, né, ela permeia por esse solo e vai reabastecendo essa água que fica no subterrâneo. Mas esse é um processo muito lento, é muito devagar. Então, se eu tenho uma extração muito rápida em diversos pontos, eu vou ter uma recarga, né, uma recuperação dessa quantidade de água muito menor do que o consumo e a gente pode ter um prejuízo lá na frente de não ter mais água nesse aquífero. Sim. A gente teve uma situação dessa na Cidade do México, inclusive, e você tem não só a questão de não ter mais aquele recurso hídrico, mas você no subsolo você acaba tendo um vazio, né, que antigamente era preenchido por água, e daí, lá na Cidade do México você teve um afundamento do solo, comprometendo inclusive parte da cidade. Então, isso gera outros problemas. E uma outra questão que existe de se tomar cuidado com os aquíferos é a questão de contaminação dessa água, porque uma vez contaminada, seja por agrotóxico, seja, né, por qualquer contaminante, você torna essa água imprópria. Então, esse é um outro cuidado. E um controle que é feito, né, tem muita gente que às vezes, no quintal da minha casa eu vou furar um poço, eu vou utilizar a água desse poço. Precisa ter uma autorização, que é o que a gente chama de outorga. E essa autorização é justamente para isso, para que o governo possa verificar quem que está usando, em que quantidade, para que não falte água para ninguém, né? Para que você tenha um controle de todo mundo que está usando essa água. Além desse controle, porque assim, eu também sou da opinião que a gente não pode esperar tudo do governo e do Estado. Eu acho que nós temos a capacidade, não é, de produção, de pegar essa água e fazer com que ela se multiplique. Existe até uma expressão chamada plantar água, né? Você pega aquela água que você tem ali e você faz com que essa água ela renda. Então, é a sua própria responsabilidade com o meio ambiente. Não esperar tudo do governo. Mas políticas públicas, não eficazes poderiam também ajudar nessa situação? Sim.
Eu acho que a gente tem boas políticas públicas. Eu não acho que o Brasil ele tem uma legislação falha ou não tenha política. Existe. O que talvez a gente precisa melhorar, né, um pouco, talvez seja a questão da fiscalização, de você levar esse conhecimento também, nessa questão da educação ambiental para todo mundo. Porque o que você falou é super importante e as questões estão muito relacionadas. Então, a partir do momento que eu cuido da minha da vegetação de uma maneira geral, que eu planto uma árvore e cuido dela, isso interfere até na questão da chuva, interfere na questão da quantidade de água que eu vou ter, numa diminuição de uma poluição. Então, eu tomar os cuidados na minha casa de desligar, que seja uma eletricidade, não deixar os aparelhos, de repente, no stand-by, mas realmente desligar esses aparelhos, tomar um banho mais rápido. Todas essas medidas são medidas pequenas, né? Mas que se cada um fizer, a gente tem uma melhora de um modo geral. Captar água de chuva para utilizar para lavagem de área externa. Então, são questões que às vezes são questões simples e que não implicam num custo e que todo mundo poderia fazer e que de fato melhora, né? A gente tem mais água, a gente reduz, economiza no nosso bolso também, que é importante, né? E causam bem aí para o meio ambiente. É verdade. Nós temos aqui telespectadoras, nossas abençoadas que estão em casa agora nos acompanhando, e muitas delas, Renata, têm sítios, chácaras. Eu sei porque eu já vi pés de jabuticaba lindo aí, que ninguém mandou para mim jabuticaba para eu comer, mas eu sei que tem plantação de jabuticaba aí no seu sítio, viu, abençoada? Eu sei. Então, elas trabalham com isso. Então, num sítio, por exemplo, quando a pessoa aprende a usar a água cinza que eles falam, a água branca, que é aquela água do tanque, da pia, tudo isso pode ser reutilizado, né? Quando a pessoa aprende, tem gente que aí com muito cuidado, com muita atenção e aprendiz, tem que aprender mesmo a reutilizar, inclusive a água suja, a água negra, a água preta, que fala que é que sai no banheiro, né? A água que vai ali na descarga. E a pessoa aprendendo isso, ela vai saber o que plantar para poder aproveitar essa água, o que fazer, como captar essa chuva. Tudo é o conhecimento. Conhecer, tá vendo como conhecer é uma bênção? Eu falo que conhecer é uma bênção, né, Renata? Sabendo desses recursos que você pode fazer, você vai ter mais água em abundância. Aí, porque a natureza, ela sempre foi abundante e ela sempre vai ser abundante. O que nós precisamos é saber lidar com ela. Aquele relacionamento ali, ó, sabe? Você dá um pouco, a natureza dá um pouco. Estou falando besteira aqui? Não, é o equilíbrio, né? Exato. Eu acho que a gente ter esse equilíbrio entre o que de fato a gente precisa para consumir, porque muitas vezes a gente acaba utilizando em excesso. Sim. Então é o equilíbrio daquilo que de fato a gente precisa. Exatamente. Renata, para a gente ir já indo para os finalmente, vamos falar de coisas práticas na nossa casa. Você falou aí de desligar a energia, de não deixar o banho tomado. Isso vai sim melhorar, ajudar, mas também vai diminuir a nossa conta no final do mês. O que todo mundo está precisando agora neste tempo de crise que estamos vivendo também é diminuir os gastos, não é? E de repente ter uma vida mais natural, mais simples, uma vida menos consumista, de menos gastos, produção de muito lixo, de muita coisa, você fica ali. E olha que eu não sou uma pessoa que está aqui levantando bandeira achando que temos que defender o meio ambiente e acabar com o homem, não. Eu não sou essa pessoa, não levanto essa bandeira. Mas eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e tem que ter consciência, sim, porque a natureza ela é tão generosa, a natureza ela nos favorece tanto, não é mesmo? Com certeza, acho que você aí disse praticamente tudo, né? Eu acho que é a gente ter essas boas ações, né? Eu também não sou, apesar de trabalhar na área, eu não sou aquela pessoa que a gente deve deixar de ter para, de fato, preservar. É esse equilíbrio. E isso a gente faz com tudo, desde reciclar, né? Você fazer escolhas mais conscientes de empresas que têm uma preocupação maior com o meio ambiente, tudo que você possa economizar dentro da sua casa, além de reverter para uma economia no seu bolso, reverte também para uma economia para a natureza, de um modo geral. Então, é sempre pensar nessas boas práticas, no que eu posso fazer no meu dia a dia, que vai gerar tanto uma economia financeira e também uma economia para o meio ambiente, né? E a partir daí a gente acho que atinge o equilíbrio. Ninguém precisa sofrer, né? De fato a gente pensar de forma
como eu posso melhor equilibrar essas questões. Exatamente. Obrigada, querida, pela sua participação aqui no Mulher.com. Gente, a gente tem que aprender, ter conhecimento e ter uma pessoa como a Renata Franco aqui para nos falar de um assunto que muitas vezes passa despercebido. Ó, nós estamos no inverno, um tempo seco, então é importante saber disso, né? Agora você já tem aí mais um cadinho de conhecimento anotado aí na sua agenda, ó, na sua agenda aqui mental, na sua cachola, para você levar para a vida e agora começar a praticar. Obrigada, Renata. Volte sempre, viu? Obrigada, o prazer foi meu. Prazer foi meu. A casa não é minha não, mas a gente acolhe bem acolhido os convidados aqui.